Pietro Fittipaldi chega a liderar a prova na Fórmula Indy, tem bom final de semana e ainda por cima, uma equipe tem interesse no piloto brasileiro para 2025. Hoje, vamos falar um pouco de como foi a corrida do brasileiro no GP de Indianápolis desse final de semana, mas principalmente da equipe interessada no piloto para o ano que vem. Meu nome é Dan Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aparecendo aí na tela para vocês. E claro, se vocês quiserem concorrer a essa miniatura do Lando Norris de 2023, vire membro aqui do canal. A partir de R$ 1,99, você participa do grupo exclusivo para membros no WhatsApp, assiste as corridas da Fórmula 2 conosco e, claro, concorre a essa linda miniatura. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pietro Fittipaldi finalmente teve um final de semana de sossego, pelo menos pelo lado da equipe. Nenhum erro grave, nenhuma quebra do carro, nada. E isso já é uma evolução se tratando da Rahal e o que ela cometeu nas últimas corridas. Pietro Fittipaldi teve uma classificação muito boa, conseguiu se classificar em 11º, uma das melhores classificações que ele já teve na Fórmula Indy, quiçá a melhor. Ele poderia ter conseguido ainda um top 10, infelizmente não deu. Já na corrida, Pietro Fittipaldi, por conta das paradas de boxes, chegou a liderar em determinado momento, mas a maior parte da corrida ficou ali por volta da 10ª colocação. Pietro até disse em seu vídeo no YouTube, no canal Fittipaldi Brothers, que poderia ter conseguido algo mais. Era uma corrida para conseguir uma 7ª colocação. Ele, que não errou praticamente em nenhum momento, não cometeu nenhum erro grave, acabou se envolvendo em algumas pequenas confusões, como na largada. Ele que chegou a ser tocado, tocou em outro piloto, só que mais para frente, por ter levado vantagem nesse acontecimento, acabou tendo que devolver a posição. Isso atrapalhou a corrida do brasileiro, que, como eu disse, fez uma corrida honesta, uma corrida segura. Pietro Fittipaldi foi bem novamente nesse final de semana. Mais uma corrida para ele continuar a adaptação dele novamente à Indy e, quem sabe, em uma corrida ou outra, conseguir uma grande colocação. Quem sabe, futuramente, um pódio. Pietro mesmo disse em comentário, abre aspas, nosso ritmo no ar limpo era muito bom. O problema era com o ar sujo, andando no tráfego. Vamos trabalhar isso no setup e com foco total nas 500 milhas de Indianápolis. Como vocês puderam ver, Pietro Fittipaldi teve sim um bom rendimento, estava com um bom carro e poderia ter conseguido algo mais. Infelizmente esse algo mais não veio, mas como eu já falei antes, foi uma boa corrida, corrida segura do brasileiro. Agora vamos observar Indianápolis. Quem sabe ele não consegue uma boa colocação na prova mais tradicional do automobilismo. Mas eu sei que a maioria de vocês veio aqui por um outro motivo. Afinal de contas, que equipe é essa que estaria interessada no piloto brasileiro para 2025? Antes de tudo, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui. Normalmente, quando eu trago uma informação do Enzo ou do Pietro, dos irmãos Fittipaldi, normalmente é de uma fonte relacionada a eles, relacionadas aos Fittipaldi de alguma forma. Pode ser empresa, pode ser alguém lá na Europa, de alguma forma é relacionada aos irmãos. Só que, dessa vez, a informação que eu tenho não vem de nenhuma fonte relacionada aos pilotos. A fonte em si, ela é da Europa, de uma equipe determinada. E eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque não veio de nada relacionado aos Fittipaldi. Não sei se vocês já repararam que aqui no canal eu trago muita coisa relacionada à Itália. Já teve chefe de equipe participando do canal, chefe de equipe da Fórmula 4 italiana. Já teve muita informação sobre piloto brasileiro que corre na Prema, ou até mesmo sobre a própria Prema, e é essa equipe exatamente que está interessada em Pietro Fittipaldi. Sim, pessoal, a Prema tem interesse no piloto brasileiro para 2025. Só que vamos aos detalhes, prestem bem atenção, pessoal. A Prema está interessada em Pietro Fittipaldi, está correndo atrás do piloto brasileiro, negociando o contrato,
Não, pessoal. Como eu disse, está interessada. A Prema, que vai entrar na Fórmula Indy ano que vem, ela tem um sucesso enorme na Europa, principalmente como equipe de base. Isso a maioria de vocês já sabem. Mas na Fórmula Indy é uma equipe estreante, uma equipe que, por mais que tenha uma estrutura muito grande, muito boa, ainda é nova nesse novo tipo de ramo. Então prestem bem atenção nisso. Digo isso porque a própria Prema já divulgou nas redes sociais, em notícias, em releases, que o interesse dela é trazer pilotos experientes, principalmente pilotos vencedores na Fórmula Indy, para competir nos seus 2 carros que estarão alinhados no ano que vem. Mas se não conseguir esses 2 pilotos experientes, eles vão procurar pilotos mais jovens, até mesmo pilotos que correm pela equipe nas categorias de base pela Europa. Não sei se deu para reparar, mas o que a Prema disse foi que elas querem os melhores pilotos, mas se não conseguir esses melhores pilotos, elas vão começar a baixar o nível até encontrar alguém que queira correr em um de seus carros. Galera, não é segredo, ter uma estrutura tão boa e grande como a da Prema não é garantia de sucesso, ainda mais numa categoria como a Fórmula Indy. É uma garantia de ter um bom potencial. Futuramente, daqui a 3, 4 anos, a Prema pode sim ser uma equipe competitiva, mas a chance dela entrar já em 2025 como equipe grande, brigando por vitórias, brigando por títulos, é praticamente nula. E é por esse motivo que a equipe italiana já está rascunhando, colocando os nomes de pilotos que ela tem interesse em cima da mesa. Porque uma coisa que talvez desanime a maioria de vocês, Pietro Fittipaldi, por mais que a gente tenha falado aqui que é um nome de interesse da equipe, não é o piloto favorito para ocupar um dos carros da Prema em 2025. Repetindo, eles têm interesse, o nome dele está em cima da mesa, está sendo estudado, mas tem outros pilotos que estão à frente dele nesse exato momento. A questão é, esses pilotos vão aceitar correr pela Prema, uma equipe com boa estrutura, só que iniciante na categoria? Então posso dizer que Pietro sim, tem uma chance de receber uma proposta da Prema, mas corre por fora. De acordo com a minha fonte, a equipe Prema procura um piloto experiente e vencedor para ocupar o primeiro carro da escuderia ano que vem. Mas para o segundo carro, eles procuram também um piloto com certa experiência, mas que também tenha um bom potencial para a categoria, que ainda consiga correr por uns bons anos junto com ela. E nesse quadro, Pietro Fittipaldi se encaixaria. Por mais que ele não seja um jovem de 20 anos, ele ainda é jovem o suficiente para correr bons anos na Fórmula Indy. Dá para fazer aí pelo menos uns 10 anos na categoria. Também é um piloto experiente, pode não ser vencedor de corrida na Fórmula Indy, não ter muitas temporadas no currículo, mas é um piloto bastante técnico, que já passou por Fórmula 1, muitos anos como piloto de teste, fez 2 corridas e também passou pelo Endurance, inclusive com vitórias. Lembrando que Endurance é uma das categorias mais técnicas que existem, então isso pesa a favor do piloto brasileiro. Comercialmente falando, Pietro Fittipaldi também é bem visto aos olhos dos investidores. Isso porque é um piloto que, com o sobrenome Fittipaldi, ele pode agradar tanto os americanos, por conta da história da equipe nos Estados Unidos, é um nome forte lá, e também é um nome italiano, lembrando que a Prema é uma equipe italiana. Junte a isso o fato que Pietro Fittipaldi engaja bastante nas redes sociais, é um dos pilotos que mais engaja junto com seu irmão. Então, comercialmente, pode ser uma boa via para a Prema. Colocar o piloto brasileiro no segundo carro tem sim vários benefícios. E o melhor de tudo isso é que Pietro Fittipaldi deixaria de ser piloto pagante, já que a Prema pagaria um salário para o piloto brasileiro correr em um de seus carros. E claro, o ponto negativo principal em relação a Pietro Fittipaldi é a sua experiência na Fórmula Indy. Ele ainda não tem uma temporada completa, está se readaptando à categoria, é praticamente um novato. E como é um novato que não é tão jovem assim, não agrada tanto aos olhos da equipe italiana. Mas tem outro ponto negativo que até me surpreendeu quando a fonte me falou. Isso porque, de acordo com a minha fonte, Pietro Fittipaldi teria um contrato múltiplo, de múltiplos anos com a Rahal Letterman. E isso me surpreendeu, porque não foi nada dito durante o anúncio de Pietro Fittipaldi sobre anos de contrato. Ainda mais, de acordo com a minha fonte, disse que sim, são anos de contrato, mas a depender dos patrocinadores, a depender dos pagamentos. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas me cheira aquele negócio de se o patrocinador pagar, ele corre, se não, não corre. Se isso realmente for verdade,
é algo muito bom para o piloto brasileiro. Significa que por mais que ele não esteja garantido nos próximos anos na Fórmula Indy, ele já tem um passo dado, já tem pelo menos uma garantia, já tem pelo menos uma das dificuldades sanadas. Agora só resta garantir os patrocínios para os próximos anos. Agora eu quero saber de vocês. Pietro Fittipaldi teve um bom final de semana em Indianápolis e vocês acham que ele correr na Prema ano que vem seria uma boa oportunidade para o piloto brasileiro, ou ele deveria continuar na Rehal Letterman, que já tem mais experiência como equipe na categoria? Diga nos comentários, quero saber sua opinião. Lembrando que se você quiser apoiar Pietro Fittipaldi e outros pilotos brasileiros, que nesse caso são da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.